Boa tarde a todos. É uma satisfação dar continuidade a esse ciclo de conferências Estudo Avançado em Ciências e Humanidades, na sua terceira versão. Eu queria só dizer que nós estamos preparando os dois primeiros livros de Leia, que vão ser com base em transcrições e textos do ano passado. Nós fizemos 50 painéis de conferências, então vai sair um livro com esse nome, lançados, deve ter umas 300 páginas, e um outro livro chamado Universidade do Futuro, que é aquelas conferências mais do nosso convênio com a DURG. Nós estamos agora fazendo um outro convênio com a SURGS. E também, esse ano, a novidade do sítio é que nós estamos vinculados, a Raquel, a uma escola de capacitação de funcionários da URGS. Então, nós agora fazemos parte do curso novo. Isso tem, além de termos um fluxo, né, as pessoas também, os palestrantes vão receber R$ 63 de palestra. Dentro da Carne Internacional. E também dizer que nós aprovamos, né, aquele edital da RINC, Rede Interdisciplinar de Pesquisa, de quilos de literatura. Nós mandamos todas para pareceres externos, então foram aprovadas 12. Já no dia 11 de junho, já convidaram, vamos ter um grande seminário aqui, às 10 da manhã, às 2 da tarde, com almoço inclusive. Onde essas 12 redes vão apresentar suas propostas, vamos ter uma nova etapa do Instituto, né, que eu acho muito interessante. Nós temos pessoas de 15 áreas da cidade. Isso vai dar uma confusão, eu acho que em termos de ciência acadêmica. Só falei que as palavras-chave, para ter uma ideia das redes, né? Animais, humano de animais, aprendizagem da matemática, capitalismo dependente e crítica, direitos humanos e diferenças, episteme, epistemologias ameríndias, estudos africanos, estudos chineses, informática na educação, juventude e violência, metrópoles e relações internacionais. Todas elas compostas por 3 professores doutores, 3 unidades, então, todo um elenco de pessoas. Eu acho que isso vai dar um novo fôlego ao Instituto, porque a imaginação dos caras funcionários e a minha estão terminando, depois de 70 temas, estão um pouco carentes de sugestões. Muito pedindo sugestões, né? Também no dia 20 de maio, da semana, vai ter uma semana Rio Grande do Sul, China. Nós, pedido do reitor, nós organizamos uma parte dessa semana, Júlia de Noé, artista da obra de Pequim, etc. Nós vamos organizamos, conseguimos localizar 20 teses na URGS sobre a China, os mais variadas áreas. Óbvio, muitas dessas pessoas estão empregadas em outros lugares. Em todo caso, nós conseguimos reunir 8 expositores no dia 20, né, através da estação dos dias. Então, vamos mostrar que, pelo menos, temos alguma coisa. Na verdade, no Brasil existe muito centro de estudos chinês, Brasil-China, que é na Unicamp, alguns estudam a economia da UFRJ, e não vão muito além. Então, nossa ideia é estimular um pouco isso. Nosso pessoal da Sociologia, nós vamos ter um congresso mundial de Sociologia em Tóquio, em julho. Nós vamos em 14 para Beijing, né, para o seminário da Academia de Ciências Sociais. Alguns de nós, mais jovens, estão aprendendo chinês. Nós 2 alunos na UFCH que moraram na China, são fluentes em chinês. E o Instituto Confúcio tem 200 alunos. O Léo, que há 5 anos, vai falar chinês. Vamos começar. Bom, então o tema de hoje, saúde física e mental na universidade. Eu queria apresentar os nossos 2 palestrantes. Eu vou agradecer eles vindo
professor Adroaldo Gaia, graduado pela universidade, nessa educação pela universidade, livre-docente pela UFRJ, Rio de Janeiro, e doutor em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto. Eu sou titular das universidades de Tecnologia, Metodologia, Pesquisa e Educação Física, Ciências do Esporte, e atua na área de pesquisa, educação física, mas também na área de extensão. Ele é coordenador e criador de um projeto chamado Esporte Brasil, que passou um trabalho com crianças. E o professor Adroaldo, entre outras atividades, é membro do Conselho Deliberativo do Instituto. O professor Francisco Jorge Oliveira é graduado por essa universidade, mestre em antropologia por essa universidade, é médico do Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Conceição, professor de Medicina Social da Medicina e chefe do Serviço de Saúde Educacional do Hospital das Clínicas. Tem trabalhado na área de saúde coletiva, saúde pública, extensão primária, medicina da família e comunidade e antropologia médica. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Então, nós vamos dar início com o professor Adroaldo, sua exposição, depois do professor Francisco, depois teremos um debate. O debate está sendo gravado, estará no nosso canal privativo no YouTube a partir dos próximos dias, com a nossa equipe de informática e tecnologia. Boa tarde a todos. Agradecer as palavras do meu amigo José Vicente Tavares, todos os presentes. Também expressar, manifestar a satisfação e a honra de estar participando com o nosso ideia desse debate. E, desde já, eu trago muito mais provocações do que propriamente uma palestra ou uma conferência. Pois doença física e doença mental é o tema da nossa mesa redonda. Eu entendo perfeitamente a boa intenção dos organizadores, mas peço vossa licença para protestar. Parece implícito no convite, professor de educação física trata do corpo e médico trata da mente. Talvez inadvertidamente reproduzimos neste evento o radical dualismo corpo e mente. Como afirma Brian Turner, é a prerrogativa da razão sobre o desejo, a supremacia do espírito sobre a carne. E neste espaço dual, cabe a nós, professores de educação física, cuidarmos da carne, por resistência, e os médicos e os intelectuais a cuidar do espírito, das cogíveis. Eu reivindico a inversão da hipótese cartesiana. Ao invés do penso, logo existo, eu prefiro o existo, logo penso. Como é possível, para a lei de Descartes, imaginar uma doença física separada da mente, ou uma doença da mente separada do físico? Eu sou meu corpo, afirmou Merleau-Ponty. E com Spinoza, compartilho da imagem de que o corpo e a mente são dois lados da mesma moeda. Ao invés da dualidade corpo e mente, eu insisto na dialética corpo e mente. Portanto, não se preocupem, tantos colegas, embora professor de educação física, não vou lhes dar aulas de ginástica, nem de musculação ou de alongamento. Eu pretendo discorrer com argumentos da razão sobre 3 problemas contemporâneos de saúde pública. Primeiro, sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Segundo, sobre os fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes brasileiros. E também sobre as recomendações e normas
sobre comportamentos e hábitos de vida saudável provenientes dos resultados das pesquisas nas ciências biológicas que nos prometem vida longa. O primeiro e o segundo tema eu assinalo na rubrica da ciência e discorro brevemente sobre as principais descobertas científicas na relação saúde e doença no mundo contemporâneo e prenuncio um prognóstico de nossa população a partir do perfil dos fatores de risco às doenças crônicas não transmissíveis em nossas crianças e adolescentes brasileiros. O terceiro tema eu assinalo na rubrica da pedagogia e trato de manifestar a minha crítica radical ao fato de cientistas assumirem a condição de pedagogos e, como tal, como pretendo demonstrar, infernizam nossas vidas com tantas recomendações e normas de comportamentos, de hábitos estapafúrdios. É necessário construirmos um diálogo urgente entre a ciência e a pedagogia. E é nesse espaço que, na parte final da minha fala, eu pretendo fazer algumas referências sobre algumas reflexões sobre a saúde no âmbito dos nossos hábitos na universidade. As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa de morte de todo o mundo contemporâneo. Em 2008, elas foram responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de um balanço da Organização Mundial da Saúde e que inclui a informação de 193 países. De acordo com este estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48% das mortes, seguidas pelo câncer, pelas doenças respiratórias e pela diabetes. Mais de 9 milhões do total de óbitos registrados foram de pessoas com menos de 60 anos, sendo que 90% dessas mortes prematuras foram registradas em países de baixa e média renda. Observem, então, como esse é um quadro complexo. Como é difícil eleger uma ou outra variável como aquela capaz de reverter este quadro tão relevante de saúde pública. A etiologia das doenças crônicas não transmissíveis é múltipla, portanto, não permite que elas possuam causas claramente definidas. No entanto, as investigações biomédicas tornaram possível identificar diversos fatores. Os fatores de risco podem ser classificados em não modificáveis, como o sexo, a idade, a herança genética, e comportamentais, como o tabagismo, a alimentação, a atividade física, consumo de álcool e outras drogas. E ainda cabe ressaltar que os fatores de riscos comportamentais são potencializados pelos fatores condicionantes socioeconômicos, culturais e ambientais. No Brasil, nas últimas décadas, a mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias caiu de 46% para 5,3%, enquanto as mortes por doenças e agravos não transmissíveis chegaram a representar 2/3 da totalidade das causas conhecidas. Dentre elas, as doenças do aparelho circulatório, que passaram de 10% para cerca de 32%. As neoplasias passaram de 2% para 16,7% no mesmo período. E as causas externas representam cerca de 14,5%, conforme dados do Ministério da Saúde de 2001. Caros colegas, as evidências científicas
embora a diversidade de métodos de levantamentos presentes nas pesquisas epidemiológicas nos indicam com elevado grau de fidedigridade a significância ou a significativa prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e suas principais causas associadas, entre outras variáveis, aos hábitos de vida, e tais conclusões científicas, evidentemente, não há dúvida, tornam-se relevantes indicadores para a proposição de políticas de saúde pública. Mas chama atenção. Aí mora o perigo. Ocorre que as propostas de intervenção são predominantemente provenientes de cientistas que pouco sabem de pedagogia. E, como tal, os modelos de intervenção limitam-se a um conjunto de normas sobre comportamentos e atitudes das populações que resultam hegemonicamente numa política de controle dos corpos e dos sujeitos através da suprema ameaça. É mais ou menos assim. Faça atividade física, não coma carne vermelha, somente o cara escreve. Deixe seu carro no quarteirão antes da faculdade. Jogue fora o controle remoto da TV. Troque o elevador pela escada. Cuidado! Você vai ter um infarto, AVC, ou vai morrer. O que eu pretendo demonstrar, em dados da ciência, é que os resultados desta tal pedagogia do medo são pífios. Não há educação neste processo. Não se vai além da tentativa de adestramento. Muitas vezes é a tentativa de tornar os corpos dóceis, como nos ensinou Michel Foucault e Vigério Cuvier. Vejamos então algumas evidências. Deste quadro preocupante sobre a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, o que temos efetivamente realizado em termos de intervenção para prevenir ou minimizar a sua ocorrência. Tá? Percorremos um caminho promissor para alcançar algumas modificações importantes. Nossa hipótese é pessimista. Como pretendo demonstrar? Através do perfil de saúde de nossas crianças e adolescentes brasileiros e pela lógica da intervenção hegemônica no que se refere a um programa de educação para a saúde, fruto desta visão biologicista, o nosso futuro parece estar estacionado no passado. E agora eu traço alguns dados das nossas pesquisas que mostram o perfil das crianças brasileiras como testemunho de que nada tem mudado e que, portanto, a pedagogia do medo parece estar delegada ao fracasso. Vou falar primeiro, rapidamente, sobre inatividade física. Observe, por favor, se for possível, estes quadros. Tá? Então, é óbvio, claro, que a prevalência de crianças inativas é deveras preocupante. São dados de Niterói, de Pelotas, Aracaju, Florianópolis, Curitiba, Maceió, São Paulo, Aracaju, que mostram claramente isso. Em termos médios, 80% das nossas crianças são fisicamente inativas. Observem este outro gráfico, que nos mostra que apenas em duas capitais, Florianópolis e Curitiba, as crianças, 50% das crianças, pode ser que alcançam um certo grau de atividade que se considera recomendado para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. É necessário
alterar esta realidade. Faz-se mister educar nossas crianças e adolescentes para um estilo de vida fisicamente ativo. Desculpe fazer um parênteses aqui, mas não será através de programas patrocinados pela Coca-Cola ou por McDonald's. Se vocês observarem, as crianças durante a Copa do Mundo entram nos jogos com as camisas do McDonald's. Tá? O Congresso Internacional de Atividade Física e Saúde é patrocinado pela Coca-Cola. Bom, no entanto, nas escolas dos nossos jovens, as aulas de educação física apresentam níveis insuficientes de exigências motoras e não há preocupação das outras disciplinas escolares com conteúdos que contemplam conhecimentos capazes de promover atitudes e comportamentos adequados para a promoção de hábitos de vida fisicamente ativa. Ou é a pedagogia do medo, ou a pedagogia do consumo. Um outro fator de risco, o excesso de peso. O quadro 2 apresenta também uma breve síntese, tá? Sobre crianças do Recife, da Bahia, de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, os dados são preocupantes. Os resultados são alarmantes e exigem medidas urgentes. Acresce-se a preocupação com o fato de que a obesidade é causa da diabetes tipo 2 em crianças. Não é uma associação, é uma causa. 40% das crianças obesas apresentam diabetes tipo 2. Observem este gráfico das nossas pesquisas que demonstram que ao longo do tempo nada tem se modificado para melhor. Nós temos aí de 2003 até 2011 crianças e adolescentes com um quadro que não se altera. Muito pelo contrário. A prevalência de sobrepeso, né, de crianças com excesso de peso está ainda aumentando. Por exceção, parece ali nas crianças do sexo feminino. Tá? Eu gosto também muito desse estudo aqui, que foi um estudo feito também pelos colegas da Unisc, porque ele é muito esclarecedor. São as mesmas crianças de Santa Cruz do Sul, 4 anos depois. Observem o que aconteceu 4 anos depois. Dobra, quase triplica as crianças com excesso de peso. As mesmas crianças, 4 anos depois. É mais uma evidência de que o que nós estamos fazendo enquanto intervenção não tem dado nenhum resultado efetivo. Dirima assim, mas há resultado efetivo. Por exemplo, o tabagismo diminuiu. Sim, tem a polícia que prende os caras que fumam dentro de bar e restaurante. Tem a balada noturna que não deixa nós meninos parangolé beber sossegado. Ou seja, as coisas que acontecem realmente é sempre na repressão, ou no susto, ou no medo, e nunca numa questão de educação. Em decorrência da inatividade física e do excesso de peso, além de outras variáveis intervenientes não comportamentais, o perfil de saúde de nossos jovens tem se alterado significativamente. Doenças que até então não eram detectadas em idades precoces, hoje são percebidas em nossas crianças, como demonstram os dados que seguem. A hipertensão arterial sistêmica é uma das principais causas de acidente vascular em adultos na sociedade contemporânea. Os fatores de riscos associados são bem descritos. Além da predisposição genética, é reconhecida a intervenção de fatores ambientais, como o sedentarismo, sobrepeso, obesidade, entre outros.
Entretanto, como mostra este quadro, já é possível identificar entre crianças e adolescentes a presença de fatores de risco da própria tensão arterial. Este é um outro quadro que informa sobre a prevalência de outros fatores de risco que também há muito pouco tempo atrás nós não conseguíamos detectar em crianças escolares. As nossas pesquisas do nosso projeto Esporte Brasil ficou durante muito tempo trancada, porque nós não conseguimos associar variáveis de aptidão física com doenças, com a presença de doenças, porque não apareciam as doenças das crianças. Vou fazer pontos de corte, por exemplo, o que hoje mudou significativamente. Observem, nós temos aí prevalência de diabetes, prevalência de hipercolesterolemia, colesterol elevado, e aparecendo de modo muito presente hoje a depressão em crianças e jovens. Sendo que, segundo Ripoll, da UFSPA, nossa colega, dizendo que a metade das crianças com depressão teriam sentimentos suicidas. Então vejam que as nossas intervenções na área da saúde, repito, parece, não estão tendo efeito. Os dados de prevalência dos fatores de risco e das doenças crônicas não transmissíveis são eles próprios reveladores que as políticas e as práticas de intervenção não são eficientes. Faz-se urgente modificar essa estratégia. E do nosso ponto de vista, o que deve prevalecer, e desde já iniciado em nossas universidades, é a instituição de diálogos entre cientistas da área biológica, das ciências sociais, da pedagogia e políticos de boa vontade, para que, ao atravessarmos os limites disciplinares, possamos compreender a complexidade das relações entre natureza, cultura, razão e desejo, e como parece evidente, pelo motivo desta mesa redonda, as relações entre o corpo e mente. E afirmo com convicção que saúde não é um tema exclusivamente médico. Também é preponderantemente uma questão pedagógica, porque envolve hábitos de vida, envolve educação. E enquanto houver esse ato médico que acha que a medicina é dona de tudo, nós não vamos avançar. Porque saúde é educação, antes de ser uma questão médica. Por fim, algumas poucas palavras sobre o nosso dia a dia na universidade. Professores, alunos, técnicos administrativos, me arrisco a afirmar que nosso estilo de vida é predominantemente sedentário. Não se preocupem. Nas salas de aula, nos gabinetes, nos laboratórios, nas salas de gestão, lecionando, pesquisando, administrando e estudando, provavelmente fiquemos muito tempo sentados ou com baixa atividade física. Mas o que tenho a lhes dizer como mensagem final, um professor e pesquisador na área do exercício físico e da saúde, e talvez contrariando as correntes hegemônicas dessa área, o que eu recomendo é que não se estressem com tantas recomendações estapafúrdias. Não entrem nessa neura radical da atividade física. Botar um pedômetro e contar os passos todo por dia. Não fiz 20 mil passos por dia, então tenho que subir no meu condomínio para completar os 20 mil passos por dia. Levantar e caminhar a cada 10 minutos. Deixar o carro lá na aplicação e vir a pé até o leve. Não usar o elevador. Jogar fora o controle da televisão.
Meu conselho é que vivam e aproveitem os confortos do mundo contemporâneo. Se fosse tão bom permanecer em pé, os homens não teriam inventado as cadeias. Quem sabe, ao invés de passar um dia inteiro preocupado com tantas exigências de atividade física, você não reserve 1 hora do seu dia, ou 1 hora a cada 3 dias, tá? Por semana, para fazer exercício físico programado. Vá correr lá na ESEF, que tem um programa até que é gratuito, né? Com toda a orientação. Ou escolha uma academia, contrate um personal trainer, vá jogar futebol, jogar tênis, nadar, vá dançar. Porque, eu lhe garanto, é muito eficiente e muito agradável. E para encerrar, uma anedota. Foi me contada por um colega africano. Um senhor de seus 40 anos, chegou ao médico, tá? E perguntou ao médico, levou os exames, todos os exames, né? O médico olhou os exames, examinou, e o cara perguntou, doutor, eu tenho mais 30 anos de vida? Aí o médico perguntou, você fuma? Não. Você bebe? Não. Você dança? Não. Você come churrasco? Não. Você transa? Não. Então, para que viver mais 30 anos? Muito obrigado. Bom, eu ia propor que a gente fizesse uma caminhada aqui, mas logo só queria lembrar aqueles que estão inscritos no programa de capacitação que têm que preencher uma ficha que está distribuída e que nos avaliem, se possível, positivamente. Nós então passamos, obrigado pelo óbvio, passando a palavra ao professor Francisco Pedro. Agora sim. Eu vou falar de perto, eu fico na areia. É só... É o próximo. Então, tá, eu vou falar de pé aqui só para não aceitar a provocação do professor natural. Bom, meu nome é Francisco, então eu presumo que eu fui convidado por estar exercendo a chefia do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínica e é um pouco sobre isso que eu vou falar. Eu sou médico de família e comunidade, eu não sou médico do trabalho, apesar de estar chefiando uma área afeita à medicina do trabalho. Basicamente, eu vou falar de maneira muito mais objetiva, exatamente quais são as nossas interpretações lá no Serviço de Medicina Ocupacional. E eu acho que a gente pode realmente fazer uma boa discussão sobre isso. O Hospital de Clínicas, com muito orgulho, acho que é o hospital universitário da nossa universidade e trabalha efetivamente tanto com assistência, quanto com ensino, quanto com pesquisa. Eu acho que isso é a nossa obrigação, então, em termos de instituição universitária, trabalhar nessas áreas. Ironicamente, então, estava trabalhando nessa apresentação no dia 1º de maio, que é um dia de trabalho, eu estava descansando, estava lá trabalhando sobre isso. E, na verdade, um pouquinho dessa minha apresentação estava um pouco contaminada justamente por essa relação de trabalho. Por quê? Porque, basicamente, a gente... A função que nós exercemos lá no Serviço de Medicina Ocupacional é trabalhar com trabalhadores vinculados ao hospital de clínicas. Então, o trabalho faz parte do nosso dia a dia. E a gente se dá conta que, realmente, o trabalho ele é fundamental, ele dá identidade e reconhecimento. Quando a gente pergunta para uma pessoa, conhece uma pessoa nova, a gente sempre vai perguntar assim, o que faz esse trabalho? Isso é o que dá identidade para as pessoas e faz parte da nossa própria saúde mental. Se a gente não está bem no trabalho, normalmente há consequências em termos de saúde mental também. Então, isso é uma coisa super importante. A questão é que nem sempre a gente vive uma situação ideal. Qual é a situação ideal em relação ao trabalho? É quando a gente tem as pessoas felizes, remuneradas adequadamente, claro que isso é uma discussão sobre o que é adequadamente, mas cumprindo a jornada
contratados, isso pela parte do empregador, sendo tratados com respeito e sem conflitos no ambiente de trabalho. Essa é a situação ideal, o que infelizmente nem sempre vai acontecer. Por que a gente diz isso? Porque eu tenho algumas convicções. Uma delas é que no trabalho a gente aprendeu a lidar com essa máxima que ninguém deve adoecer em função do seu trabalho. Pode parecer uma coisa muito simples, mas infelizmente hoje em dia a gente está passando por um período crítico em termos de sociedade, que as relações de trabalho têm modificado e muitas pessoas formas clínicas adoecem em função do trabalho, que é uma coisa que não deveria acontecer. Estamos trabalhando justamente para isso. Por outro lado, não há como trabalho ser encarado como empregador como lazer ou tratamento. Isso também é outra certeza. Eu estava lendo um outro texto esses dias que diz assim, se o trabalho fosse bom, não seria chamado de trabalho, seria chamado de lazer. Não é, a gente tem que trabalhar para sobreviver. E algumas vezes a gente discute casos lá de funcionários, a gente até pensa assim, pô, o funcionário está pensando que isso aqui é um hospital, na verdade, é um empregador, nós empregamos essa pessoa para trabalhar para a instituição. E uma coisa que também tenho convicção é que o conflito entre empregadores e empregados fazem parte da vida. A gente nunca vai ter uma situação completamente livre de conflitos. Tenho aprendido nessa trajetória profissional que o conflito faz parte do processo. Não adianta a gente desviar dele, mas a gente tem que aprender a lidar com ele para justamente poder avançar. Essa é uma charge que ele fala justamente sobre a relação do trabalho, que muitas vezes a gente sente assim, né? Assim, mandando todos os dias nosso pai para a oficina, ele nos devolve justamente uma situação, mesmo quando a gente volta para casa assim, né? E esse seria uma situação que a gente talvez pudesse, de alguma maneira, evitar. Essa é outra chave que tem no New Yorker, que diz assim, eu topei trabalhar 5 dias por semana, 50 semanas por ano, durante 40 anos, eu precisava simplesmente de dinheiro. Vale a pena tudo isso? Talvez a gente se divertir um pouquinho mais. E aí, falando rapidamente, então, objetivamente, dessa nossa comunidade, que é o Hospital de Clínicas, é uma comunidade grande, são quase 6 mil funcionários, isso funcionários regulares, sem contar os residentes, sem contar os estudantes regulares, mas é uma população sob nossa responsabilidade muito grande, 6 mil funcionários quase. É uma comunidade estável no sentido que o índice de rotatividade é relativamente menor do que outras instituições privadas, por exemplo. Isso também traz problemas, porque é uma população trabalhadores que tem envelhecido com a gente. Ainda jovem no sentido de que ainda estão trabalhando, não estão aposentados. Isso também tem consequências com relação à sua saúde e doença. E a maioria saudável, a princípio, desses 6 mil funcionários. E a gente tem que pensar também que o hospital por si só é um ambiente totalmente insalubre. Tem pessoas doentes sendo atendidas ali com doenças das mais variadas formas, não só doenças físicas, infecções, mas doenças psíquicas que consomem a energia de quem está cuidando deles, né? E, como é um hospital universitário, a gente sempre diz assim, na área da saúde, o trabalho e o ensino envolvem inevitavelmente contato com essas pessoas doentes, então faz parte do processo. Mesmo com a educação, o atendimento à distância, a gente inevitavelmente vai ter que entrar em contato com pessoas doentes, o que traz riscos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma pergunta que a gente também sempre faz, a gente pensa assim, puxa vida, o pessoal que trabalha na saúde está mais, tem uma tendência a ser mais saudável que as outras pessoas, que a média em geral. Tem vários trabalhos mostrando que não é bem assim, infelizmente a realidade não é bem essa, né? Sei que um trabalho que saiu no ano passado, no Jama, que é um periódico importante na área da saúde, diz assim que realmente os profissionais de saúde têm maior chance de ter um médico de referência, isso ajuda, facilita o atendimento e diminui o risco de iatrogenias, e tem maior chance de fazer check-ups nos últimos 2 anos e de fazer exercício e não beber pesadamente. Então são dados bem objetivos, mas ele possui chances iguais ao resto da população para rastreamento de câncer de colo de útero, câncer de intestino, check-up odontológico, mamografia, tem a mesma chance de ser obeso, beber e dirigir, usar cinto de segurança, fumar e mais queimaduras solares. Isso são dados
objetivos. Então, destrói um pouquinho aquela imagem de que as pessoas, só por estarem mais relacionadas à área da saúde, vão ter mais saúde. Não é bem assim. E esse é outro dado, que também esse aqui é um dado norte-americano, só 67% fez a vacina contra a influenza. Você estava falando sobre a vacina de influenza. Recomendo que vacine. As pessoas estão aqui prestando no escritório, fazendo vacinas. Esse ano, no ano passado, aqui no Hospital de Clínica, a gente chegou a um índice de 85%. Esse ano foi um pouquinho menos, até porque, vocês leram no jornal ontem, está o índice de vacinação no país como um todo tem baixado. Provavelmente vão prorrogar a vacinação por mais tempo. E aí, falando um pouquinho do nosso serviço de medicina ocupacional, a gente atende todas as ações relacionadas à saúde ocupacional. Então, tem um foco justamente na questão das ações de prevenção e promoção de saúde, com projetos que visam melhores condições de vida no trabalho. Então, nosso atendimento se direciona ao ambulatório, mas tem outras ações que são feitas fora, vou mostrar também. No ano de 2013, só para dar um exemplo, chegou a atender cerca de 45 mil atendimentos, tanto médicos, enfermeiros, psicólogos, todo o grupo que trabalha com o jogo, vou mostrar também que são cerca de 80 pessoas. Esse aqui é o organograma atual. O Serviço de Medicina Ocupacional ele é composto por uma unidade de medicina e segurança do trabalho, e tem todos os engenheiros de segurança do trabalho, engenheiros de trabalho trabalham nessa área. Tem uma unidade que oferece atendimento de saúde para os funcionários, que estão também no grande do trabalho. A gente tem uma academia dos funcionários, tem um ambulatório no Hospital de Clínicas que oferece atendimento externo a pacientes referenciados pela Rede de Saúde de Porto Alegre, de outras cidades, por doenças relacionadas ao trabalho. Um ambulatório bem muito procurado e é ali que aprende os nossos estudantes da Faculdade de Medicina. Só para dar uma ideia de quem nós estamos falando, nós temos um grupo grande, relativamente grande, com cerca de 80 pessoas, que envolvem médicos do trabalho, tem médicos clínicos, né? Eu acho que uma coisa interessante, dentro desses 10 médicos assistenciais, a gente tem pelo menos 3 são médicos de família que trabalham um pouco de uma maneira mais integral com o paciente, sem essa divisão, como foi colocado, de corpo e mente. Os médicos de família são especializados na integralidade, não nessa divisão. Temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, temos também assistente social, psicólogos, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, tem 3 professores de educação física trabalhando com a gente, e fora o pessoal, o corpo administrativo. Essa aqui é só uma foto para dar uma ideia do grupo que está trabalhando lá. E para deixar feliz todo mundo aqui, esse aqui é o nosso grupo de corrida. A gente participou da meia maratona em Porto Alegre, foi agora umas 2 semanas atrás. Tiveram 24 pessoas participando. A gente tem um grupo de corrida bem ativo, funciona nas terças e nas quintas lá no hospital. E esse ano a ideia é participar de várias atividades. Teve até um pódio, um revezamento. Estamos muito orgulhosos disso. No início do ano passado, a gente fez um trabalho justamente de entender melhor qual é a nossa função dentro do hospital. Se a gente não tem, a gente está tendo uma função muito prescritiva, ou seja, qual é a nossa função dentro de uma instituição de hospitalar do porte do Hospital de Clínicas. Eu fiz uma pergunta para todo mundo, assim, qual é o papel do Hospital de Clínicas, do PSMO? As pessoas responderam, fiz uma nuvem de palavras que chamou atenção, basicamente essas 4 palavras principais, né? Funcionário, saúde, trabalho e prevenção. E, na verdade, esse é o foco, mas tem uma série de outros aspectos que tem que ser abordados no dia a dia, e que não é muito fácil. Quando estava preparando essa apresentação, me lembrei de uma série que saiu no PUJ, que é outra revista na área da saúde, muito prestigiada internacionalmente, não sei, tem uma revista inglesa. Eles lançaram já em 2001 uma série, pelo menos 4 artigos sobre complexidade. E o primeiro deu uma lida de novo, isso já faz mais de 10 anos, edição, e esse tema para mim continua muito atual. No sentido de mostrar como é complexo o dia a dia que nós vivemos hoje, especialmente na área da saúde. Claro que essa edição é direcionada para as questões relacionadas à saúde e ao cuidado, ou assistência à saúde. E o que os autores comentam é que isso poderia ser transposto para outras áreas. Na área da medicina, eles fazem um diagrama em
que eles colocam assim, o grau de certeza e o grau de concordância. Então, quanto mais a gente tem uma alta certeza, uma alta concordância, é tudo muito simples, muito tranquilo para a gente ficar. Agora, à medida que a gente se afasta desse grau de concordância, um baixo grau de concordância humana e baixo grau de certeza, a gente está beirando aqui o caos. Normalmente, o que a gente fica, mais ou menos aqui no meio, trabalhando nessa questão da complexidade. E atendimento à saúde de funcionários tem descoberto que é um processo altamente complexo. O problema é que a gente não pode nem deixar que a gente beire o caos, mas nem tratar esses problemas de uma maneira muito simples, que a gente vai estar deixando de abordar algum aspecto. Então, esse eu botei aqui um contexto atual lá do nosso serviço. E a gente tem alguns limites de área física e pessoal. A gente tem limitações em termos de contratação de pessoas. O Hospital de Clínicas, mesmo sendo uma democracia, instituição pública federal, ele tem uma dificuldade muito grande para recursos humanos. Nós temos ausência de espaço para atividades não clínicas, né? A gente não tem, tirando a academia, a gente não tem outro espaço físico para isso. Esse não é a atividade fim do hospital, é para as pessoas. Nós temos necessidade de atividades de educação e saúde, naquele sentido, um pouquinho que estava falando, no sentido de a gente trabalhar mais com educando as pessoas, entendendo qual é o problema de saúde, como é que a gente pode entender melhor. A gente tem questões de vigilância e saúde, são questões internas da gente controlar o que está acontecendo, mas tem questões legais também, que nós temos a obrigação de informar tanto o município quanto o Estado, quanto o governo federal, de algumas atividades. Então, por exemplo, acidentes do trabalho faz parte da situação de vida. A gente tem que notificar e assim por diante. Somos punidos se não fizermos isso. A complexidade da legislação na área de saúde do trabalhador tem um circular de normas, portarias e leis que são renovadas constantemente. Complexidade de cuidar da saúde por sua história, como está falando, já é uma atividade altamente complexa. Nós passamos por um período de acreditação no ano passado, muito complicado, mas muito compensador. A gente diz assim, com orgulho que o Hospital de Clínicas é o primeiro hospital público no país a ser acreditado numa organização internacional. Então, nós estamos atualmente no mesmo nível que, por exemplo, o Vento, o Albert Einstein, e assim, outros hospitais tidos como primeiro, de ótimo nível aqui no país. Isso tem custos, quer dizer, financeiros, obviamente, mas também custos em termos da equipe que está trabalhando nisso, que são todos os funcionários do hospital, vou mostrar depois para vocês. Nós temos uma oportunidade muito interessante dentro do Hospital de Clínicas, que é o exame médico periódico. Eu acho que dentro da universidade não existe isso, né? Existe? Sério, os professores também? Estou 15 anos atrasado, então. Nunca fiz, então. Não, mas foi bom até comentar, porque o que acontece? O exame médico periódico, ele também cai nos créditos em todas as outras empresas, só que tem uma lei que obriga as pessoas a fazer o exame médico periódico, que fica a cargo de cada empresa estabelecer como é que isso é feito, o que é abordado no exame médico periódico. O que teve uma sacada interessante no ano passado, que a participação, a realização do exame médico periódico fez parte da remuneração variável. A remuneração variável era aproximadamente de 14º salário. Era um acordo que tinha uma série de critérios a serem vencidos e a pessoa se fizesse todas as etapas, inclusive do exame médico periódico, teria 100% de remuneração. No ano passado deu 1,4%, 140% do salário. É um estímulo muito interessante. Então, nos deu a oportunidade de passar. Todos os 6 mil funcionários passaram pelo SMO para dizer como é que estava a interpretação e tudo mais. Um momento muito interessante. A questão que eu comentei antes também, nós estamos passando por um envelhecimento do grupo de funcionários do hospital. Isso, tem pessoas trabalhando lá 35 anos, 40 anos ainda. Nós temos um público que, interno, é altamente exigente, que cobra um nível de excelência no atendimento interno, da mesma maneira que não é cobrado externamente.
Mas nós, por outro lado, temos um índice de absenteísmo ou presenteísmo elevado também na instituição. A gente tem um índice quase em dobro de outros hospitais privados. Claro que tem uma diferenciação sempre entre o hospital público e privado, mas o nosso é um pouquinho menor que, por exemplo, o Hospital Conceição. Nós temos o trabalho noturno, o hospital é uma instituição que trabalha 24 horas por dia. E temos a questão da proatividade no sentido de estarmos engajados em outras atividades desenvolvidas pelo hospital em termos de promoção de saúde. A questão toda é que todos esses elementos que eu coloquei têm que estar necessariamente interligados, não adianta fazer uma coisa sem desconectar com o resto. Isso que torna o nosso trabalho tão complexo. E a questão que a gente também tem que dar conta é a questão da diversidade. Diversidade em termos de saúde, qualidade de vida e trabalho. Como é que cada um encara esse tipo de coisa? Como é que a pessoa encara o trabalho? Nitidamente a gente percebe a diferença entre a inserção do médico, do professor, no local de clínicas, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de reabilitação e assim por diante. Não estou falando aqui em mérito em relação ao trabalho, mas a forma como as pessoas se inserem no hospital de clínicas é diferente. Por exemplo, o médico contratado tem mesmo que o salário não seja o mais alto da cidade do mercado, ele vai dizer assim, não, é um trabalho interessante que eu posso envolver pesquisas, está envolvido com outros pesquisadores e tudo mais. O auxiliar de higienização talvez não tenha essa pretensão do trabalho de pesquisa na área dele, por exemplo. Então, as perspectivas com relação a isso são muito diferentes. Isso também tem reflexo na própria qualidade de vida. O que é considerado qualidade de vida para o médico, para o enfermeiro, para outro auxiliar administrativo, por exemplo. Isso é muito diferente e é muito difícil da gente compatibilizar todas essas coisas. Isso é uma brincadeira que a gente sempre faz com os alunos, só para mostrar a questão da diversidade. A gente mostra isso às pessoas dizendo, quem está vendo a Nélia, quem está vendo a moça, estão vendo a moça e a Nélia aqui, os dois, essa figura já é meio manjada. Mas é só para a gente fazer esse exercício de diversidade, ou seja, o mesmo objeto ele pode ser visto de formas diferentes. Então, quem vê a moça está vendo a moça, quem está vendo a velha está vendo a velha, já vê de novo. Então, assim, quem está vendo a velha está certo, quem está vendo a moça está certo também, e a gente tem que aprender a lidar com isso no dia a dia. E aí entra essa questão, que é uma discussão que entrou, que a gente fez bastante anos passados, que é a questão da qualidade de vida no trabalho. E, algumas vezes, a gente pensa assim que tem que ter um trabalho divertido, bom salário, bom chefe, colegas legais, ambiente digno, benefícios competitivos em relação ao mercado, etc. São tantas variáveis, é como se fosse um alinhamento de planetas, está ali naquele momento, daqui a pouco não tem mais. E aí se quer essa esperada aqui, um novo ciclo, sei lá, 82, alguma coisa assim. Então, esse que para nós é uma grande dificuldade frente a essa diversidade de seres funcionários. A qualidade de vida tem isso. Ela tem outro agravante que ela é mutante. A qualidade de vida para mim hoje talvez não fosse o mesmo critério que eu tivesse há 10 anos atrás. Várias dimensões possíveis, etc. Ela é sempre subjetiva e, mais uma vez, é complexa. Por isso que a questão da complexidade está sempre batendo ali na porta. Com médico de família, a gente trabalha com uma ferramenta que é muito interessante, que a gente chama de Ecomapa. Ecomapa, a gente é uma ferramenta que a gente usa quando a gente está com um problema com relação ao indivíduo, com algum problema de saúde. Ele pode ser qualquer problema de saúde. A gente usa quando tem problema de saúde mais grave. Né? E a gente tenta situar o indivíduo no meio da rede de relações que ele tem, de onde é que ele vai conseguir ajuda para superar os problemas que ele tem. Então, normalmente, isso vale para todo mundo. Né? A gente tem uma rede de relação onde o trabalho é uma parte importante, questão do lazer, questão da religião, questão dos amigos, da escola, serviço de saúde, serviço social e família. Serviço social, normalmente, são todos serviços públicos que podem oferecer algum benefício. A gente, então, entrevista, normalmente pacientes familiares, tenta descobrir quem é dentro desse grupo que onde é que as relações são mais estreitas, podem render mais benefícios para o paciente. Só que esse Ecomapa não é igual para todo mundo, obviamente. Tem pessoas que têm uma relação com o trabalho muito grande. A gente está tendo problema
vai começar a ter problemas provavelmente no final do ano, a gente vai começar a vencer o nosso plano de aposentadoria complementar, provavelmente esse ano. Provavelmente o hospital desenvolve um PDD, um programa de aposentadoria voluntária, e tem pessoas que passaram, como falei antes, assim, 35, 40 anos trabalhando no hospital, não sabem o que vão fazer. Faz parte do nosso processo entender o que a gente pode oferecer justamente para as pessoas aproveitarem essa vida dignamente. Então, isso acaba sendo um problema também. O ideal é que essa rede, a resolução dos problemas, seja mais ou menos dividida. Como uma rede, se a gente tem uma rede com muitos pontos, ela dá mais sustentação do que coisa que a pessoa acaba caindo. Só para dar um exemplo assim, de como que a complexidade dessa relação e como a gente tem que trabalhar com vários aspectos. E aí, só para terminar, eu ia falar sobre alguns breves exemplos, um pouco nesse sentido de que a gente tem a convicção de que parte do problema, nós temos obrigação de ter uma intervenção sobre alguns desses problemas apresentados pelos funcionários que trabalham conosco. O primeiro deles é a questão da hipertensão arterial. Já foi apresentado que é uma condição clínica multifatorial. A pressão arterial é um problema. Um problema que está relacionado com o abuso de álcool, questão do tabagismo, a questão da obesidade, sedentarismo, tem questões genéticas e questão de excesso de sal na dieta. Isso está bem conhecido, estabelecido assim por diante. Só que tudo isso está envolvido em um contexto socioeconômico maior. E o que a gente sabe? Que tem alguns fatores, exceto a questão da genética, que a gente ainda não consegue ter uma intervenção adequada, todos esses outros aspectos, de alguma maneira, a gente pode intervir. A questão do excesso de sal na dieta, a gente sabe que boa parte dos nossos funcionários, por exemplo, usa o refeitório do hospital. A gente já tem outros estudos já mostrando isso, que uma intervenção para simplesmente diminuir o sal no refeitório, consegue diminuir a hipertensão arterial de uma população grande. Vamos começar a trabalhar nisso. O hospital a refeitório do hospital está em reforma atualmente. Até o meio do ano, provavelmente, já vai começar a funcionar no segundo semestre. Esse é um ponto que podemos intervir, pode ter uma ação interessante. A questão do abuso de álcool, a gente tem obrigação de trabalhar com isso, ou pelo menos oferecer atendimento. A gente sabe que é uma doença e não adianta a gente só tentar botar debaixo do tapete, ele vai aparecer cedo ou tarde, e algumas vezes ele pode aparecer, inclusive, sob um risco do cuidado do paciente. Pega um médico alcoolizado, por exemplo, que acontece, uma coisa frequente, a gente viu ali que acontece, isso pode colocar em risco a vida do paciente. A questão do tabagismo, infelizmente a gente tem um índice mais baixo da população geral, ele está em torno de 8%, mas eu acho que tinha que ser 0%, particularmente na sua comunidade. Eu me assustei até quando eu vim aqui para o campus, que eu vim aqui, nunca vi tanta gente fumando no campus, mas me assustou, um pouco assustado. Mas a gente tem obrigação de trabalhar nisso também. Então, lá no hospital a gente tem oferecido grupos de tabagismo para as pessoas, oferecer suporte para as pessoas que pararem. Obesidade, que é outro problema, como foi comentado, grave. A gente vai começar esse ano o levantamento sobre os nossos obesos, mas os números, assim, a princípio, são assustadores. A gente deve ter tido, no hospital de clínicas até agora, um pouco menos de 200 casos de cirurgia bariátrica. É enorme, é uma coisa impensável. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com toda esses ex-obesos, ou ainda obesos. É um problema sério. E a questão do sedentarismo também é uma questão importante. Claro que as coisas andam mais ou menos juntas. Por que a gente está falando sobre isso, sobre a questão da hipertensão, obesidade e tudo mais? Por uma questão, vamos dizer assim, a gente pode dizer assim, um pouco egoísta da nossa parte. Eu até ia contar um caso. Bom, vou contar um caso. Por exemplo, se tem um funcionário nosso, 50 e poucos anos, um cara que trabalha no serviço de engenharia, ele tem algumas atividades que desenvolvem lá, que são classificados como trabalho em espaços confinados. Então, aqueles que trabalham em piso, trabalham em altura, fazem algumas atividades que faz parte das atividades de manutenção do hospital como um todo. Existe uma legislação toda especial para o cuidado desse paciente, desse funcionário.
Se esse funcionário tem que obrigatoriamente usar equipamentos de proteção individual, os EPIs. Só que esses EPIs só são garantidos para pessoas até 100 quilos. Então, depois de 100 quilos, ele não pode fazer aquela atividade. Se ele usa o EPI e, por exemplo, cai, ele corre o risco de se machucar mais do que se não tivesse usando nada. Então, ele não pode fazer atividades em espaço confinado. Se tem 2 ou 3 funcionários naquele setor para fazer isso, se esse seu João chega aos 100 quilos, ele tem que parar de fazer aquela atividade laboral dele. O que vai acontecer? Os outros 2 vão acabar assumindo essa função. Com sobrecarga do trabalho e tudo mais. Eram 3, agora tem 2 fazendo trabalho no dia inteiro. Então, objetivamente, isso tem impacto na qualidade de vida dos outros 2 e o próprio seu João, que vai estar lá aqui sem fazer nada, arranjar alguma coisa para fazer para ele. Então, o que a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido, um pouco na vigilância. O cara não chega aos 100 quilos do dia para a noite. O cara chega no processo, vai começando, está aumentando. Isso que a gente tem que começar a desenvolver, que já tem alguma coisa avançada. Um aspecto que eu queria falar também, o segundo aspecto, questão prática, são os acidentes com material biológico, que é uma coisa extremamente grave que a gente tem que trabalhar muito intensamente para diminuir. Só para dar um exemplo, a gente tem feito uma série de atividades, de intervenções para diminuir. A gente realmente conseguiu diminuir de 2012 para 2013, o número total, aqui só com material, acidentes de material biológico, não só acidentes de trabalho como um todo. Né? Acidentes de material biológico, o cara que foi dar um ponto lá, o paciente foi dar uma injeção, acabou picando o colega, assim por diante. Então, infelizmente acontece. Então, teve uma diminuição, mas aumentou o número de acidentes pontuais. E o hospital fez, do ano passado para cá, existe no mercado as seringas ou agulhas com autotratamento. Então, aquela do auto-aplica a injeção e ela não precisa recapar. Recapar é completamente proibido. Então, ela se recapa sozinha, de uma maneira fácil. Isso, de alguma maneira, vai nos ajudar a diminuir esse índice aqui, que é ainda muito igual. E o que a gente viu de 2012 para cá, de 2012 para 2013, a gente teve um aumento no número de funcionários, né? E deu uma diminuição do número de acidentes de material biológico, que é muito pouco, mas da mesma maneira como o resto, a gente acha que deveria ser 0. Esses aqui são dados também lá do hospital, em termos de mês de acidentes, né? Vê que em janeiro e fevereiro normalmente tem menos, tem o mês de férias, os residentes não estão lá. Quando os residentes começam, os primeiros meses, é o que mais tem acidentes. Né? Mas, claro, tem áreas, e isso faz parte do nosso processo de vigilância, tem áreas que são mais críticas, né? Então, o bloco cirúrgico, a internação clínica, CTI, CCA, que são cirurgias ambulatoriais, emergência ambulatória, internação cirúrgica, são as áreas que concentram a grande maioria dos acidentes com material biológico. E dentro desse processo de vigilância que tem sido feito, isso é um trabalho que uma mestranda da epidemiologia fez, a Renata, de fazer o perfil dos acidentes de trabalho envolvendo exposição a material biológico entre os profissionais da saúde. Né? E como falei para vocês lá no início, né, nós somos um hospital de ensino e tem um grande número de médicos residentes. Né? Então, quem se acidenta mais? Médicos residentes e técnicos de enfermagem, um número muito próximo deles. Né? Disparados são as pessoas que têm mais acidentes. Só que aí ela fez um cálculo muito interessante que tem muito mais técnico de enfermagem do que médico residente dentro do hospital. Então ela fez um cálculo que ela calculou uma taxa de acidentes e usava o número de horas homem trabalhadas. Né? Tentava que o técnico de enfermagem trabalha 6 horas, o residente ficou mais tempo. Então ela fez um cálculo e mostrou que os médicos residentes têm 3 vezes mais chance de ter um acidente com material biológico que os enfermeiros hospitalares e técnicos de enfermagem. E 10 vezes mais que os médicos contratados. São os médicos mais experientes, já estão lá trabalhando há mais tempo. Isso é um dado interessante e esse ano já começamos a ter intervenções direcionadas justamente para os médicos residentes e para os internos, que são os residentes que vão começar provavelmente a residência no ano que vem. É um processo educativo permanente. Tem que começar agora para diminuir os acidentes. E só para dar outros dados com relação aos estudantes, não só os residentes, mas os estudantes também. Né? A gente fez um levantamento lá de 2007 a 2012, a gente teve 750 registros, mais ou menos, né? Acidentes com
com estudantes e residentes. Né? Os doutorandos são os nossos internos, são os estudantes de último ano da faculdade, os 2 últimos anos, né? Tem 1/3 dos casos, muito grande, né? Então chama a atenção. Mulheres, 57% total, até porque a gente tem mudado o perfil de ingresso, tem muito mais mulheres hoje em dia do que homens na faculdade de medicina. Os 71% dos acidentes ocorreram durante os procedimentos, durante a realização dos procedimentos. Isso normalmente tem uma categorização, pode ser antes, ou pode ser durante, ou pode ser depois, acontece também. 47% ocorreram entre 13 e 19 horas. E justamente é o horário onde tem menos, onde os professores já não estão mais lá, onde está esse tempo, eles não são basicamente com os outros residentes. Né? E 7,7% dos pacientes fonte foram HIV positivo. É um índice alto. Se a gente tem um acidente material-biológico com um paciente HIV positivo, a gente tem que usar a medicação por 30 dias antirretrovirais, que não são um coquetel simples de engolir. Isso tem uma ação que é para a segurança, tanto para si, a gente não tem interesse nenhum que os nossos estudantes residentes tenham problema, mas ele representa um risco também para o paciente e para a ampla equipe de trabalhadores de saúde clínica. No momento que um estudante, por exemplo, deixa exposto a seringa com sangue, por exemplo, e é recolhido com outro técnico de enfermagem, e ele se pica, ele desencadeia uma série de eventos em cadeia, que é ruim para todo mundo. A pior coisa é tomar 30 dias de medicação para o paciente HIV por causa de uma falta de cuidado de outra pessoa. E por isso que a gente tem trabalhado muito com essa ideia assim, do acidente. O acidente não é um fator isolado. A gente tem a obrigação de pensar nisso de uma maneira mais ampla. Né? A gente também, é uma campanha grande que a gente tem trabalhado para mudar o nome. A gente não está colando muito